Com o crescimento dos grandes centros urbanos, várias empresas e pequenos comerciantes estavam em busca de um veículo compacto e prático, que fosse capaz de se locomover por ruas estreitas e que, ao mesmo tempo, também fosse capaz de transportar as suas mercadorias sem prejudicar o conforto do seu interior, e diferente de hoje com várias categorias de veículos que se enquadram perfeitamente em qualquer tipo de trabalho, antigamente a coisa era bem diferente, pois só havia os veículos de passeios como os sedãs, as peruas e os hatches, ou as picapes de grande porte que seguia na contramão de todos esses requisitos, e com base nessas informações, hoje resolvemos trazer para você uma lista com as primeiras picapes compactas nacionais que fizeram bastante sucesso na nossa indústria automotiva brasileira. Veja esse vídeo do início até o final, para descobrir detalhes de potência, capacidade de carga, consumo e ver qual foi a primeira picape compacta que deu início a essa nova categoria. Em 10º lugar, está o Fiat 147 picape. Lançada em 1979, assim surgia a primeira picape compacta derivada de um automóvel de passeio, esta denominada como Fiat 147 picape. A picape utilizava a mesma plataforma do Fiat 147, o que resultava em uma pequena caçamba com a curiosa tampa com abertura para o lado, já a sua capacidade para carga era de incríveis 420 kg. Por dentro a picape apresentava o mesmo interior do hatch, porém com um acabamento mais simplificado, já o câmbio era um manual de 4 marchas, enquanto a sua suspensão era basicamente a mesma do Fiat 147, sendo com feixe de molas na traseira e com mola helicoidal na dianteira. Embaixo do capô, esta picape era equipada com um motor de 4 cilindros de 1.05 litro, que desenvolvia a potência de 55 cavalos. Para 1981, a picape passa a usar a mesma plataforma da perua Panorama. Com isso, a sua carroceria cresce e a suspensão traseira teve que ser reforçada para suportar a nova capacidade de 570 kg de carga em sua caçamba. Já as lanternas traseiras passam a ser as mesmas da Panorama, e o motor foi substituído por um de 1.3 litros com 60 cavalos. Em 1982 era a vez da sua primeira restilização frontal, agora com a nova frente Europa e com um melhor acabamento interno. Com essas melhorias a picape troca de nome e passa a se chamar Picape City. Já a sua segunda restilização veio 2 anos depois com a nova frente denominada Espacio. A picape derivada do Fiat 147 seguiu em produção até 1988 quando foi substituída pela nova Fiat Fiorino, a picape da nova linha Uno. E se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, pois todo domingo a partir das 19h15 da noite, tem um vídeo novo com esse padrão de informações para não deixar ninguém com dúvida. Em 9º lugar, está a Volkswagen Saveiro de primeira geração. Lançada em 1982, a primeira picape da Volkswagen se destacava por apresentar várias curiosidades bem interessantes, como a frente do Gol e a mesma distância de entre-eixos da Paraty, já a sua capacidade para carga era de 570 kg. Tudo isso graças à sua suspensão traseira que era por eixo de torção com mola helicoidal, enquanto na dianteira era independente McPherson com mola helicoidal. Por dentro, a picape trazia um interior bastante simplificado, já o painel de linhas retas era o mesmo do Gol BX, enquanto o câmbio era um manual de 4 marchas. Embaixo do capô, a Volkswagen Saveiro era equipada inicialmente com um motor Boxer 1600 refrigerado a ar, que desenvolvia a potência de 66 cavalos. Já para o ano de 1985, esta picape recebia uma nova frente e também um novo motor de 1.6 litros, agora refrigerado a água e que desenvolvia a potência de 81 cavalos. Em 1987, era a vez de sua segunda reestilização frontal que chegava com novos faróis e novas luzes de direção com desenho envolvente, já o seu interior só foi renovado no ano seguinte. Para 1991, a picape Saveiro recebia uma nova reestilização frontal, e em 1997, a Saveiro quadrada foi substituída pela nova Saveiro Bola que chegava com visual totalmente novo e moderno. Uma curiosidade que talvez você não saiba, é que houve versões da Saveiro movidas a diesel, porém, para adquirir uma Saveiro a diesel, só era disponível através de 2 maneiras. A primeira maneira era que muitas empresas encarroçadoras transformavam a Saveiro cabine simples em uma picape cabine dupla, e além dessa alteração, também ocorria a troca do motor original a gasolina pelo motor a diesel da Kombi, e o resultado disso tudo era de uma picape compacta de cabine dupla e motor a diesel. Já a segunda maneira era que muitas concessionárias da Volkswagen nos anos 80
oferecia como opcional a venda deste motor para Saveiro já sair nova e equipada com motor a diesel. Porém, este recurso só foi permitido até o início dos anos 90. E de lá para cá, somente picapes com carga útil superior a 1.000 kg e utilitários equipados com tração 4x4 e reduzida podem receber este tipo de motor a diesel. E você, já viu uma Saveiro a diesel? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário desse vídeo. Em oitavo lugar, está a Ford Pampa. Baseada na segunda geração do Corcel, assim surgia a Ford Pampa em 1982, uma picape compacta que trazia a beleza e o conforto de um automóvel de passeio, mas sem perder a robustez de uma picape de verdade. Além disso, também vale destacar a sua enorme caçamba que trazia detalhes como ripas de madeira no assoalho, suportes de amarração para cargas e um Santo Antônio para proteção do vidro traseiro. Outro detalhe que vale a pena destacar era sua suspensão traseira que era por eixo rígido e com feixe de molas semi-elípticas longitudinais. Com essa robusta suspensão, a Ford Pampa podia transportar até 600 kg de carga em sua caçamba. Por dentro, a pequena picape da Ford trazia bancos individuais, ar-condicionado como opcional e o mesmo painel do Corcel 2, e que inclusive, este era acompanhado por um pequeno console central que acomodava a alavanca do câmbio, e itens como o rádio e o relógio digital. Embaixo do capô, a Pampa era equipada com um motor de 4 cilindros e de 1,6 litros, que desenvolvia a potência de 68 cavalos para a versão a gasolina, e 69 cavalos para a versão movida a álcool. Para o ano de 84, a Ford Pampa ganha mais força e um melhor desempenho com a introdução do novo motor 1.6 CHT, que desenvolvia a potência de 73 cavalos na versão a gasolina, e 75 cavalos na versão a álcool. Outra novidade para esse ano era a rara versão da Pampa com tração nas 4 rodas, algo inédito para a época e para os dias atuais e que talvez você nunca mais vai ver este recurso em outra picape compacta. Em 1986, era a vez de sua primeira reestilização, esta que foi concentrada principalmente na sua dianteira. Em 1990, a Ford Pampa passa a ser equipada com o novo câmbio e o motor AP de 1.8 litros com 89 cavalos. Já para 92, a pequena picape da Ford recebia uma leve reestilização na sua dianteira, agora com uma nova grade semelhante ao do Del Rey. E apesar de todas essas novidades, a Ford Pampa teve que sair de linha em 1997 para dar lugar à nova Ford Courier. Em sétimo lugar, está a Chevy 500. Em 1983, a família Chevette crescia com a introdução da nova picape chamada Chevy 500. Com a mesma plataforma da Perua Marajó, a Chevy 500 se destacava por apresentar um belo visual, marcado pela dianteira com capô inclinado em forma de cunha. Já na sua lateral, o principal destaque fica por conta da pequena grade de ar na cor preta, dos borrachões laterais e da carroceria, com a altura um pouco elevada em relação à altura do capô. E por falar nisso, a pequena picape da Chevrolet podia levar até 500 kg de carga em sua carroceria, porém, esta picape se destacava em relação às suas concorrentes por apresentar tração traseira, o que contribuía para ter mais aderência em pisos acidentados com o veículo carregado. Por dentro, esta picape trazia várias curiosidades como o step localizado atrás do banco do passageiro, e a excelente ventilação beneficiada pelos enormes quebra-ventos e pela ventilação forçada com 2 saídas de ar, localizadas bem no centro do painel. Já o volante é de 2 raios, e o câmbio é um manual de 5 marchas. Embaixo do capô, a Chevy 500 era equipada com um motor de 1.6 litros, que desenvolvia a potência de 75 cavalos. Em 1984, era apresentada a rara versão furgão, composta por uma cobertura moldada em plástico reforçado com fibra de vidro. Em 1987, a picape Chevy 500 recebia uma leve reestilização no seu visual, como uma nova grade, novos para-choques e agora com a opção de faixas decorativas em sua lateral. E apesar de todas essas melhorias, a picape Chevy 500 saía de linha em 1995 para dar lugar à nova picape Corsa. Em sexto lugar, está a Fiorino Picape. A história da Fiorino teve início em 1980, inicialmente vendida apenas na versão furgão, porém, a única versão que nos interessa hoje é a sua versão picape. A Fiorino Picape surgiu em 1988 e trazia um visual marcado por linhas quadradas e modernas com destaque para a dianteira, com capô em forma de cunha e pela sua lateral com desenho limpo sem ressaltos e nem quebra-ventos. Um detalhe que talvez você não saiba, é que a Fiorino era feita sobre a base da carroceria do Fiat Premio, o que contribuía para uma enorme caçamba que era considerada a maior dentre as picapes leves, e por falar nisso,
A Fiorino picape podia levar até 620 kg de carga em sua carroceria, e tudo isso só era possível graças à sua suspensão que era basicamente a mesma do Fiat Uno. Porém, na traseira esta teve que ser reforçada. Já na dianteira era independente McPherson com mola helicoidal. Por dentro, a picape trazia basicamente o mesmo interior do hatch, como o belo painel com destaque para o cinzeiro removível e os funcionais comandos satélites ao lado do painel de instrumentos. Enquanto o volante é de 2 raios e o câmbio é um manual de 5 marchas. Embaixo do capô, a picape Fiorino inicialmente era disponível com duas opções de motores, sendo um de 1.3 litros com potência de 59 cavalos, e o segundo de 1.5 litros que desenvolvia potência de 71 cavalos. E durante a sua curta trajetória, esta picape recebeu melhorias em sua suspensão, novos motores, foi alongada e teve versões como a LX, a Trek e o Working. Porém, em 1998 a picape Fiorino saía de linha para dar lugar à nova picape Strada, já a versão furgão, está em produção até hoje e se mantém firme em seu segmento. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, para não perder a próxima história automotiva. Em quinto lugar, está a picape Corsa. Apresentada para o público em 1995, assim surgia a picape Corsa, uma picape compacta que se destacava pelo seu belo visual levemente esportivo, e que inclusive por causa disso, esta picape fez bastante sucesso principalmente entre o público jovem. Diferente das outras picapes daquela época, a nova picape da Chevrolet inovava por apresentar uma carroceria com superfícies lisas e aerodinâmicas, proporcionadas pelos vidros colados, pela ausência de calhas ou de quebra-ventos e pelos grandes para-choques plásticos com desenho envolvente. Em relação às suas dimensões, a nova picape da Chevrolet era cerca de 42 centímetros mais longa do que o hatch do qual foi derivada. Além disso, também vale destacar a sua capacidade de carga que pode levar até 575 kg em sua caçamba. Agora em relação à sua suspensão, na traseira, era composta por eixo rígido e feixe de mola, já na dianteira, era independente McPherson com mola helicoidal. Por dentro, o conforto era garantido pelo ótimo acabamento e pelo belo painel com linhas bem modernas para a época, enquanto o volante é de 2 raios e o câmbio é um manual de 5 marchas. Embaixo do capô, a picape Corsa era equipada com um motor de 1.6 litros com injeção eletrônica que desenvolvia potência de 79 cavalos e 12,8 kg de torque, a 3.000 RPM. E apesar de todas essas inovações, a picape da Chevrolet durou pouco tempo no mercado, e em 2003, saiu de linha para dar lugar à nova picape Montana. Em quarto lugar, está a Volkswagen Saveiro de segunda geração. Lançada em 1997, a nova Volkswagen Saveiro de segunda geração chegava com um visual totalmente novo e moderno, onde abandonava as linhas retas para dar lugar ao novo desenho em formato arredondado. Além disso, também vale destacar a sua nova distância de entre-eixos com cerca de 24 centímetros maior que a sua geração anterior, o que contribuía para uma caçamba maior, e para uma capacidade de carga de 700 kg. Em relação à sua suspensão, na traseira, a Saveiro era equipada com eixo de torção e mola helicoidal, já na dianteira era independente McPherson com mola helicoidal. Por dentro, o novo desenho da cabine estendida resultava em um ótimo espaço interno para todos os seus ocupantes, já o belo painel com desenho envolvente trazia o lado esquerdo com todas as suas informações voltadas para o motorista. Embaixo do capô, a nova Saveiro era equipada com duas opções de motores AP, sendo o primeiro de 1.6 litros com potência de 88 cavalos, e o segundo de 1.8 litros, desenvolvia a potência de 98 cavalos. A Saveiro de segunda geração permaneceu no mercado até o início do ano 2000 quando foi substituída nesse mesmo ano, pela sua terceira geração. Em terceiro lugar, está a Ford Courier. Lançada em 1997, a picape derivada do Fiesta se destacava por apresentar um visual marcado por linhas modernas e bem arredondadas, com destaque para a dianteira triste e para a lateral que na versão top de linha recebia belas rodas de liga leve aro 14. Já a sua caçamba era a maior da categoria com capacidade para levar até 750 kg de carga na sua carroceria, e para suportar todo esse peso, a sua suspensão traseira era composta por eixo rígido com molas semielípticas de lâmina única, já na dianteira era McPherson com mola helicoidal. Por dentro, a picape da Ford trazia detalhes como belo painel e opcionais como direção hidráulica, vidros e travas elétricas. Embaixo do capô,
a picape Courier vinha inicialmente com duas opções de motores, sendo o motor Endura de 1.3 litros que desenvolvia a potência de 60 cavalos, e o segundo era um Zetec de 1.4 litros com 89 cavalos. Em 2000, a Ford Courier recebia sua primeira e única reestilização, esta que foi concentrada principalmente na dianteira e que a deixou com um visual mais alegre. Embaixo do capô, os motores de 1.3 e 1.4 litros foram substituídos pelo novo motor Zetec Rocan de 1.6 litros com 95 cavalos. Em 2001, era a vez da versão Sport que trazia detalhes como rodas de liga leve, adesivos laterais com o nome da versão e ar-condicionado. Em 2006, o seu motor passava a ser flex e também surgia a rara versão Courier Van, e em 2013, a Ford encerrava a sua produção. Em segundo lugar, está a Fiat Strada. Lançada em 1998, a picape derivada do Palio assim que surgiu fez bastante sucesso, graças a qualidades como seu belo visual aliado à sua grande distância de entre-eixos, o que privilegiava em mais espaço para sua caçamba. Já na parte traseira, os amplos estribos facilitavam o acesso na hora de colocar ou retirar a carga, e por falar nisso, a sua capacidade para carga era de 705 kg, e para aguentar todo esse peso, a sua suspensão traseira era composta por eixo rígido com feixe de mola, já na dianteira, era independente McPherson com mola helicoidal. Por dentro, a picape da Fiat trazia basicamente o mesmo interior do hatch como painel e opcionais como ar-condicionado, desembaçador do vidro traseiro, freios ABS e airbag duplo. Embaixo do capô, a picape Strada vinha inicialmente com duas opções de motores, um de 1.5 litros que desenvolvia potência de 76 cavalos, e o segundo de 1.6 litros com 92 cavalos. Um ano depois do seu lançamento, era a vez da versão com cabine estendida, e em 2002, era marcado pela sua primeira reestilização e também pela estreia da versão Adventure. Em 2004, era a vez da sua segunda reestilização que considerada por muitos, como a mais bela. Para 2008, mais novidades para a picape da Fiat como a terceira reestilização, e a estreia do sistema eletrônico de bloqueio do diferencial, popularmente conhecido como Locker. Em 2009, era a vez da versão cabine dupla de 2 portas, já a versão com 3 portas, só viria na quarta reestilização em 2013. Já para o ano de 2020, era a vez da Fiat Strada de segunda geração que chegava com um visual totalmente novo e moderno. Em primeiro lugar, está a Chevrolet Montana de primeira geração. Derivada do Chevrolet Corsa de segunda geração, assim surgiu em 2003 a nova Chevrolet Montana, uma picape que marcou época por trazer muita beleza e detalhes bem interessantes, como degraus laterais e uma ótima capacidade de carga de 735 kg. Já a sua suspensão era composta por eixo de torção com mola helicoidal na traseira, e independente McPherson com mola helicoidal na dianteira. Por dentro, a pequena picape da Chevrolet trazia qualidades como seu belo painel e um ótimo espaço interno até para a área atrás dos bancos. Embaixo do capô, a Montana de primeira geração era equipada com um motor de 4 cilindros e de 1.8 litros Flex Power, que desenvolvia a potência de 105 cavalos na gasolina, e de 109 cavalos quando abastecido com etanol. Em 2004, era marcado pelo lançamento da nova versão de entrada chamada Conquest. Já em 2007, era a vez da opção do novo motor 1.4 EconoFlex, que desenvolvia a potência de 99 cavalos para a versão a gasolina e 105 cavalos para a versão movida a etanol. No ano seguinte, era a vez da nova versão Arena 1.4 que trazia detalhes como Santo Antônio e capota marítima na caçamba, faróis com máscara negra e faixas decorativas nas laterais e na tampa da caçamba. Em 2010, era lançada a nova Chevrolet Montana, agora derivada do Agile e assim como a versão de primeira geração, esta também herdava o visual da dianteira e do interior do hatch, porém com a parte traseira totalmente nova. E essa foi a nossa homenagem de hoje, trazendo de forma resumida a história dessas picapes que marcaram época, e por também mostrar que tamanho não é documento. E você, já teve alguma picape? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário desse vídeo.